O álcool é a substância mais consumida por jovens e adolescentes. E o consumo excessivo do mesmo traz inúmeros problemas na vida dos jovens, assim como adolescentes. E, portanto, hoje vamos falar dos efeitos do consumo excessivo do álcool na camada jovem, assim como adolescente. Quais é que são os problemas e como é que superar estes problemas? Portanto, estes são os tópicos em destaque que nós hoje iremos discutir na presença de nossos convidados, o Alex Mati, assim como o Abdul Fatuir. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa. Boa tarde. Por que é que os jovens bebem? Sim, uma vez agradecer a oportunidade. Boa tarde. Por que os jovens bebem? Podemos ter aqui algumas respostas positivas assim como negativas. Primeiramente, dizer que a falta de atividades é uma das influências que leva com que o jovem se envolva, ao mundo de bebidas alcoólicas. A vida do jovem é muito simples e existe muita curiosidade. O jovem tem a tendência de experimentar coisas novas e também as suas companhias fazem com que fazem com que ele caia nessa vida. Quer dizer que eles bebem pelas influências dos seus amigos, sim. ambientes de festas. Certo. Então, nessa faixa etária é preciso conhecer com quem, por exemplo, posso dizer que se tem um certo amigo e ele consome a bebida alcoólica, o dia que ele for a sair comigo, se eu não for a favor dele e se eu não for uma das pessoas bem forte, posso cair nessa armadilha. Porque a intenção dele é de sempre me levar para aquele caminho. Então, mais ou menos. Muito obrigada, Abdul. Alex, qual é a sua opinião acerca desta pergunta? Muito boa tarde. É uma honra para mim compartilhar este tema com os outros jovens. Dizer que muitas das vezes os jovens têm bebido por causa de alguns fatores, tais como a curiosidade e a influência familiar. Falando da curiosidade, os jovens, ultimamente os jovens, hoje em dia, experimentam de tudo enquanto há ao seu redor. Os jovens têm se envolvido facilmente com o álcool, porque eles experimentam aquele álcool, dos efeitos que o álcool pode trazer na sua vida. O álcool é atrativo, então, já que é atrativo, os jovens tendem a ir atrás desse álcool. E também querem sentir a sensação. Querem sentir que depois de eu consumir o álcool, o que pode acontecer comigo? O que os outros sentem ao consumir o álcool? Então, esta é a pergunta primordial que surge na cabeça dos mesmos. Dos mesmos. Então, por causa dessa curiosidade, tem bebido. Além da curiosidade, temos a influência familiar. Os pais têm sido os primeiros, não são todos, alguns dos pais têm sido os primeiros a influenciar os seus filhos ao consumo do álcool. Então, eles têm realizado festas, têm comprado bebida e oferecido aos seus filhos, sem saber que esse mesmo álcool é prejudicial à saúde. Pode não ser prejudicial no momento, mas futuramente ele irá criar uma dependência na vida deles. É isso. Sim, tocou neste ponto de alguns familiares serem também promotores do consumo do álcool dos seus progenitores, dos seus descendentes. Então, eu pergunto, como é que os pais devem lidar com essa situação? Nos filhos, por exemplo, de 17, 18 anos, eles já começam a consumir o álcool. Como é que a família deve lidar com esta situação? Bom, tendo alguns pais que são eles que compram o mesmo álcool para os seus filhos consumirem, eles são os primeiros que influenciam os seus filhos a consumir o mesmo álcool. Eles devem saber controlar a dosagem que dão aos seus filhos do álcool. Eles devem dar a bebida alcoólica, mas com um limite. Não é só de dar ao seu filho até ele ficar embriagado. Não é o que se quer. Dá pequenas quantidades, deve controlar.
Abdul, o que tem a dizer acerca disto? Sim, aqui nesta questão, como lidar com essa situação, podemos dizer que, como dizia o colega Alex, podemos dizer que deve existir um limite. Por quê? A família é uma. Se existe um jovem dentro de uma família onde a bebida alcoólica é consumida, ele sempre irá seguir aquele caminho. Mas, para não poder correr risco de ser dependente do mesmo, os pais devem conversar com ele. Primeiro podemos dizer que uma das coisas mais importantes é o diálogo. Os pais devem criar um ambiente onde possam falar dos riscos que esta bebida contém. Muito obrigada. Então eu pergunto, quando e onde procurar ajuda se percebermos que o jovem ou adolescente já está na fase de dependência? Bom, quando procurar ajuda, isto no caso dos pais, tendo esses filhos que consomem o álcool, os pais devem procurar ajuda quando se aperceberem da mudança do comportamento dos seus filhos. Porque uma pessoa que consome álcool e uma outra que não consome tem comportamentos diferentes. Então, eu sendo pai, conhecendo o comportamento do meu filho, tenho de me preocupar, afinal, o que está acontecendo com ele. Muitas das vezes pode ser porque ele consome algo a mais. Então, é nesse momento em que eu tenho de procurar ajuda. E onde procurar esta ajuda? Procurar essa ajuda nas pessoas ou nos pais que já passaram por uma situação dessa, que têm filhos que também foram alcoólatras. Então, também podem procurar ajuda nas pessoas especializadas da saúde. Essas pessoas são os psicólogos e os psicólogos. Obrigada. Abdul? Sim, quanto a isso, quando e onde procurar ajuda, eu acho que os pais deviam, um pai em si, conhecendo o seu filho, ele pode notar uma diferença na vida do seu filho. Porque um certo jovem, quando vem fazendo algo de bom e depois entra nessa vida do consumo de álcool, de bebidas alcoólicas, existem certas coisas que ele vinha fazendo e poderá deixar de fazer. Então, o seu pai, um pai deve tomar atenção nesses atos. Se deparar que o filho deixou de fazer certas atividades que vinha fazendo, ele deve tomar atenção e procurar saber o que está acontecendo. Por quê? Se o filho cai nessa vida e corre risco, como vinha dizendo, de ser dependente, pode não haver tempo de poder salvar. Mas se o pai interagir um pouco cedo, creio eu que ele pode deixar com a ajuda de um psicólogo, como dizia o colega aí. Sim, eu acredito que um psicólogo é suficiente para poder ajudar um alcoólatra. Muito obrigada, Abdul. Vamos a um brevíssimo intervalo, mas já estaremos de volta. Não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à segunda e à última parte do programa. E, portanto, os jovens, assim como adolescentes, principalmente adolescentes que estão na faixa etária dos 12, 13, 14 anos, já começaram a beber. Isso, em algum momento, é prejudicial para a vida deles, porque o sangue ainda não é suficiente, não tem a capacidade suficiente para absorver todas as substâncias existentes no álcool. E isso gera problemas gravíssimos para a vida de todos os adolescentes, assim como os jovens. Eu pergunto ao Abdul, quais é que são esses problemas gerados pelo consumo excessivo do álcool? Bom, os problemas gerados pelo consumo excessivo do álcool, podemos destacar aqui a cirrose, que é uma lesão causada no fígado, que surge
que causa cicatrizes no fígado. Esse problema ou essa doença é causada pelo consumo excessivo do álcool. E também temos a inflamação crônica, assim como a hepatite alcoólica. Esses são um dos problemas causados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Além desses problemas que aqui citou, existem vários outros problemas, tais problemas individuais, assim como sociais. Alex, poderia desenvolver isto? Bom, alguns problemas sociais e psicológicos, conforme eu disse, esses tais problemas podemos associar eles aos impactos psicológicos que podem causar na vida do jovem. Impactos psicológicos tais como o risco de morte por violência. Então, os jovens, quando consomem as bebidas alcoólicas em maiores quantidades, eles às vezes estando num grupo, depois começam a se agredir, que até chegam ao ponto de alguns jovens serem mortos por causa do excesso do consumo da bebida, por causa da violência que surge depois do consumo. Exatamente. Além disso, temos o mau desempenho escolar. Tanto na nossa sociedade, muitos dos jovens, na faixa dos 15 aos 23 anos de idade, têm vários problemas de aprendizagem na escola. Mas isso tem acontecido por causa do consumo excessivo do álcool. E se formos a notar, não é só o álcool que dá impacto a isto, temos as drogas, o fumo de cigarro também, porque muitos jovens também fumam cigarro, consomem bebidas alcoólicas e de grande porcentagem. Isto, em algum momento, é prejudicial na vida deles e na vida de todos nós, os jovens. Bom, é prejudicial, sim, porque se tendo tudo isso, os cigarros, as drogas, as bebidas, tudo está incluso na parte das drogas. São drogas, todas essas, e que não fazem bem ao organismo, para quem tem um organismo que ainda não está bem desenvolvido. Também falando dos impactos psicológicos, temos as violências psicológicas e físicas, temos o prejuízo de desenvolvimento de algumas habilidades, porque um jovem numa fase de 15 aos 17 anos, 20 anos, ainda não tem todas as habilidades já desenvolvidas. E também temos a dificuldade da aprendizagem. A dificuldade da aprendizagem tem se associado muito a mau desempenho escolar. Além disso, temos as dores de cabeça que muitos jovens podem ter, que depois de consumir o álcool no dia anterior, o dia seguinte os jovens acordam com uma forte dor de cabeça, que vulgarmente temos chamado essa dor de cabeça de babalase. Babalase, a ressaca também. A ressaca, sim. Sim. Também temos as dependências futuras que o jovem pode ter futuramente por causa do uso excessivo do álcool. Sim. Então, tendo em conta que nós, os jovens, ultimamente estamos ligados a ambientes de festas, estamos preocupados em estarmos no alto nível, nas altas sociedades, nessas festas de alto porte, e queremos aparecer, né? O que é que vocês acham? Será que os jovens devem parar de beber ou podem beber, mas em quantidades reduzidas? Bom, eu o que acho, sendo um jovem, eu também sendo um jovem, posso me considerar um dos que estará lá numa dessas festas. Então, sendo isso, eu sei que eu ainda estou numa fase em que o meu sistema nervoso central ainda não está totalmente desenvolvido e que eu não posso consumir o álcool porque irá me causar várias dificuldades. O álcool irá me trazer vários riscos na minha vida. Então, eu nesse tipo de festa tenho de evitar o máximo de consumir o álcool, porque eu sendo jovem posso dizer que não, irei consumir em pequenas quantidades, mas quando eu começo a consumir esse álcool, até nem sei
como posso parar de beber? Não posso saber me controlar. Então, temos de evitar. Né? Sim, Abdul? Sim, concordo com ele. Concordo com ele e acrescentando, dizendo que nessas festas, como vinha dizendo, sempre teremos companhias. Teremos companhia e são esses amigos que nos levam a este mau caminho. Dizer que o álcool, não posso dizer que o álcool não é algo bom para o nosso organismo, pois toda pessoa que consome o álcool fica fisicamente e mentalmente alterada. Porque podemos dar o exemplo de um volante. Um volante segurado com um alcoólatra sempre resulta num acidente. E para nós jovens podemos observar consequências futuras. Assim como consequências imediatas e consequências imediatas. Quais seriam as consequências imediatas e quais seriam as consequências imediatas? Sim, as consequências imediatas estaremos a falar mais dos problemas de saúde, problemas de saúde que tem problema de saúde, e as consequências imediatas podemos falar da impotência sexual, porque o consumo excessivo do álcool cria essa doença. E também podemos falar da perda de memória. Podemos também dizer que dá impacto no seu aprendizado. Sim, nesses problemas citados, individuais, assim como sociais e psicológicos, existem também problemas familiares. Quando é que isso se faz sentir? Sim, nos problemas familiares isso faz mais sentir no lar, por exemplo. Podemos dizer que a maioria dos casamentos, a maioria dos divórcios, a principal causa é o consumo do álcool. Porque se o jovem volta embriagado na sua casa, ele sempre tem a tendência de insultar, perder respeito às pessoas, a sua família, assim como os seus vizinhos. E todo mal é retribuído pelo mal, porque as pessoas gostam de retribuir o mal pelo mal. Ninguém gosta de ser insultado. Então, quando você consome a bebida alcoólica, fica alterado, pode vir insultar os seus vizinhos, insultar a sua família, e dia seguinte acordar e não se lembrar de nada. Também você criou coisas no dia seguinte, no dia anterior, que causou consequências e pode difamar a sua família. Exatamente. Alex? Bom, também podemos ter a situação de um jovem consumir o álcool e dentro da família aquilo não for bem recebido. Porque alguns pais estabelecem normas ou limites ao seu filho. Então, tem coisas que ele deve fazer e que não deve fazer. Então, uma das coisas, a maior parte dos pais não permitem que os seus filhos consumam o mesmo, que é o álcool nesse caso. Então, eles podem, por exemplo, ir a uma festa, consumir o álcool em maior quantidade, voltam para casa embriagados. Os pais o que fazem? Nessa altura em que o seu filho chega embriagado, eles não gostam da situação, acabam agredindo o seu filho ou acabam criando uma inimizade com o seu próprio filho. Então, muitas das vezes, os jovens têm criado uma fuga. Eles fogem de casa, têm se afugentado dos pais, porque os pais não permitem que eles façam aquilo que eles gostam de fazer. Obrigada. Os pais, de algum modo, devem ter uma orientação prática daquilo que é o consumo do álcool pelos seus filhos. Mas como é que isso deveria acontecer? Ou por outra, qual é o apelo que deixa aos pais perante esta situação? Bom, perante essa situação de pais que têm filhos que consomem as bebidas alcoólicas, eles devem saber, primeiro ponto, que independentemente do motivo que leva o seu filho a consumir as bebidas alcoólicas,
eles não devem deixar os seus filhos consumir, porque eles ainda não estão numa idade certa para poderem consumir as bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas alcoólicas precoce, de um modo ele Abdul? Sim, o apelo que eu deixo, primeiramente, a orientação que os pais devem ter é de estarem sempre presentes na vida dos seus filhos, acompanhar os passos dos seus filhos e disponibilizarem-se para qualquer momento que eles os precisarem. Querendo dizer que a comunicação entre os seus filhos é importante. É muito importante, sim. Porque um pai que não sabe com quem o seu filho brinca, com quem o seu filho sai, com quem e as horas que o seu filho volta a casa, este pai não está tendo uma orientação. Sim, não está tendo orientação, não está tendo aquela... O acompanhamento exato da vida do seu filho. Sim, digamos assim. E também um pai deve ter limites, deve dar limites, sim, ao seu filho. Então, quanto ao apelo que eu deixo aos pais é que devem ser muito vigilantes, acompanhar, novamente repito, acompanhar a vida dos seus filhos e saber com quem os seus filhos têm convivido fora das suas casas. Muito vigilante também, isso em algum momento é prejudicial na vida do filho, porque o pai também deve acompanhar, sim, o modo como a vida do seu filho anda, mas não de uma forma que sufoque o seu descendente, porque isso em algum momento é prejudicial e pode levar a uma comunicação entre o filho e o pai. Sim, nessa parte podemos simplificar dizendo que a vigilância não pode ser uma vigilância sufocante. Não pode ser uma vigilância sufocante, porque se o filho tem suas necessidades e o pai, por exemplo, o filho quer sair para uma festa com seus amigos, o pai diz não, sempre que o filho tem aquela necessidade, o pai proíbe. Isso pode levar a que o filho entre em outros caminhos. Como, por exemplo, ele pode fugir um dia. Ser as corridas, porque outros vícios. Sim. Então, a vigilância é de sempre, quando tiver oportunidade de conversar com o seu filho, saber o que ele pensa, quais são os planos que ele tem, criar aquele ambiente de conversar e falar também, falar das consequências que as drogas trazem, falar das boas coisas que o mundo nos oferece também. Alex? Bom, eu sendo pai, tenho de saber que, independentemente do motivo que leva o meu filho a consumir o álcool, eu não tenho de lhe deixar consumir o mesmo. Porque o consumo do álcool precoce, ele compromete o sistema nervoso central, que nesta fase encontra-se em desenvolvimento. Isto é, quando um jovem ou um adolescente consome o álcool numa fase precoce, essa fase é a fase em que o cérebro encontra-se em formação. Então, se ele consome o álcool, certamente que ele rompe a formação do cérebro, então causando alguns danos na vida do mesmo. Então, visto que a injeção precoce do álcool é a maior causa das mortes dos jovens dos 15 aos 24 anos de idade. Então, sendo pai, tem de saber desse impacto que o álcool causa na vida do jovem. O apelo que eu deixo é que os pais sejam um exemplo para os seus próprios filhos. Se que os pais são um exemplo, então iremos ver que a forma de viver, eles devem viver do modo que querem com que o seu filho viva. Devem ser um exemplo para seu filho. Então, se eles são uns pais exemplares, é claro que os filhos também irão seguir o mesmo exemplo. Se é que eles não consomem o álcool, não consomem as drogas, os filhos também irão seguir o exemplo do pai. Então, para o caso dos pais consumidores do álcool, como é que isso deve acontecer? Para os pais consumidores de álcool, muitas das vezes é raro ter filhos que não consomem o álcool, porque eles têm se espelhado ao que os pais fazem, exceto tendo alguns filhos espertos que já sabem
dos efeitos que o álcool causa. Sim, Eles sim. podem não seguir exatamente O tudo exemplo do pai. do pai. Então, os pais também devem ser pais presentes em todos os momentos. Eles devem acompanhar o seu filho, devem acompanhar as atividades que os seus filhos praticam. Eles devem saber de tudo quanto os seus filhos planejam. Que ambientes eles frequentam. Sim, que tipo de amigos eles têm. Não porque o pai deve, em todos os momentos, ficar... não porque em todos os momentos ele deve ficar ao lado do seu filho, olhando tudo, seguindo o pé dele. Não, não é isso exatamente. Os pais devem ser vigilantes, então, sabendo do que o filho faz e o que não faz. Então, se um pai é ausente, é claro que quando o seu filho consome essas bebidas, o seu filho muda de comportamento, eles não irão conseguir ver a mudança, a diferença do filho, porque eles são ausentes. Mas quando ele é presente, eles conseguem notar cada detalhe. E se vê que seu filho tem um comportamento anormal, eles ainda há tempo conseguem procurar ajuda para ele ou o aconselhar. Também, um dos aconselhamentos que eu dou aos pais é que os pais sejam esses pais que estabelecem limites aos seus filhos. Estabelecendo limites, eles irão criar um ambiente, um bom ambiente na casa, porque eles irão estabelecer normas com que os seus filhos não possam ultrapassar. Se um pai diz que, sendo o meu filho ou estando vivendo debaixo do meu teto, não faça isso, eu sendo filho deste pai, tenho de obedecer aquilo. Então, esses limites são muito bons, porque nós como filhos temos seguido eles e se dar bem futuramente. Futuramente, sim. Tendo em conta o conselho que deu aos pais, eu pergunto ao Abdul, qual é o conselho que deixa, portanto, aos jovens consumidores do álcool que não conseguem sair deste mundo do alcoolismo? Sim, o conselho que deixo para os jovens que consomem o álcool e têm dificuldade de largar este mundo, primeiramente, posso tocar no ponto de dizer que eles devem ser fortes, eles devem sempre insistir e persistir em querer largar esta vida, pois não é uma tarefa fácil, porque quando se torna-se dependente de uma certa coisa, para poder largar torna-se muito difícil. Então, que procurem ajuda nos familiares, nos especialistas. Eu acredito que quem puder lutar, sempre acredito que quem luta mais irá conseguir vencer. Então, quanto mais luta, mais batalhas irá vencer. Então, todo jovem que quer deixar essa vida e não consegue, é só acreditar que ele pode. E procurar ajuda para poder parar. Bom, o conselho que eu deixo aos jovens consumidores do álcool é eles, quando se aperceberem que já estão numa situação muito crítica do consumo do álcool, eles devem tirar uns minutos e refletirem. Mas o porquê eu faço isso? O porquê eu consumo álcool? Eles procurarem ajuda ainda há tempo. E procurar saber quais é que são os benefícios que o mesmo tem trazido. Porque, em algum momento, isso não tem nenhum benefício. A pessoa deve se perguntar primeiro qual é o objetivo que isso traz, qual é o benefício que isso traz para a minha vida. Certamente isso. O jovem tem de saber dos benefícios, das consequências, de tudo que tem a ver com o álcool, para poder o consumir. E também, tendo em conta que quanto cedo o consumo precoce do álcool, mais cedo a pessoa terá problemas com o mesmo. Falando da dependência futuras, então, se um jovem começa a consumir o álcool ainda muito precoce, ele terá essas dependências mais cedo ainda. Então, sendo jovem, tens de parar de consumir o álcool e consumir já com uma idade certa. É claro que muitos podem perguntar qual é a idade certa do consumo do álcool. Sim. A idade certa é aquela em que o jovem já tem o seu sistema nervoso central já desenvolvido, já tem o seu cérebro formado e vê que não, já dá tempo de eu consumir o mesmo, mas consumir de uma forma moderada.
Em doses reduzidas. Sim, em doses reduzidas. Muito obrigada. Chegamos à reta final do nosso programa e, portanto, eu quero pedir a você, jovem, e a você, adolescente, para largar este mundo de álcool que não tem trazido nenhum benefício a vocês e a todos nós, os jovens. E, portanto, isso é prejudicial na vida de todos nós. Mas antes de dar o término do programa, eu quero pedir a você, caro telespectador, a subscrever-se ao canal e ative o sininho para receber todas as novidades da Vilanculo TV. Para a semana, voltamos com mais temas interessantes para si.